Boa noite, meus amores, meus alunos maravilhosos. Eu tô com muita saudade de vocês. Estou aqui gravando mais um vídeo para a gente fazer mais uma atividade de arte, porque ainda não é o momento da gente se reencontrar, da gente ter aulas presenciais. A gente vai conversar um pouquinho e vou gravar a atividade, né, que vai ficar na plataforma, da atividade da outra semana. Então é uma aula para o 8º ano e nós vamos falar sobre o barroco, que a outra professora também já deu início, já falou do barroco na Europa. E agora eu vou falar para vocês do barroco no Brasil. Então, relembrando, o que é o barroco? Foi um movimento artístico europeu que tem como característica o colorido exuberante, forte e a grande quantidade de elementos decorativos, flores, colunas, linhas onduladas e o tema religioso em grande parte das pinturas e nas esculturas. No Brasil, o uso do ouro nas obras de arte foi utilizado em abundância, principalmente na Bahia e em Minas Gerais. Então, gente, como eu vou pedir para vocês fazer uma atividade, eu vou pedir depois no final desse vídeo para vocês fazer uma escultura. E a escultura foi o expoente do barroco brasileiro, tá? E tem dois pintores que se destacaram muito nesse tipo de arte, na escultura. É o mestre Ataíde e o Antônio Francisco Lisboa, que chamavam ele, teve o apelido de Aleijadinho. Então, eu vou ler um pouquinho, tá? Da biografia do Aleijadinho, né? Para vocês conhecerem um pouquinho da vida dele. Muito foram os artistas que contribuíram para o engrandecimento do estilo barroco no Brasil. Entre eles destacamos Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, que é esse que nós vamos focar, que nós vamos trabalhar, né? Ele nasceu em Vila Rica, em Minas Gerais, em 1730. Antônio Francisco Lisboa, ele era pardo escuro, estatura baixa, traços negros e gênio bastante difícil. Tinha conhecimento de desenho, arquitetura e escultura. Antônio Francisco Lisboa levava uma vida desregrada. O que é uma vida desregrada? Não tinha muita disciplina, né? Era bagunceiro, não se cuidava. Bebia e era visto constantemente em casas noturnas de dança com pessoas vulgares. Trocando isso por miúdos, ele vivia no meio de prostituições, né? De casa, com mulheres e bebida, e por isso uma vida desregrada. Teve um filho apenas. De 1777 em diante, as moléstias provenientes desses excessos, dessa vida desregrada que ele levava, começam a aparecer e atacam fortemente. Aí começam as deformações e as dores no corpo de Aleijadinho. Por isso que ele teve o apelido de Aleijadinho. A dor era tão grande que muitas vezes ele próprio cortava os seus dedos. Antônio perdeu todos os dedos dos pés, passou então a andar de joelhos. As mãos atrofiaram e se curvaram. Com o aumento da doença, ele adquiriu uma expressão sinistra e de ferocidade, um físico feroz. Possuía um escravo, que se chamava Maurício, que o carregava para todos os lugares. E por muitas vezes era castigado devido ao mau humor do Aleijadinho. O Aleijadinho, ele deixou inúmeras obras maravilhosas em várias cidades de Minas Gerais. O Aleijadinho trabalhava com diferente tipo de material. Trabalhava em madeira, em talhe, pegava uma madeira e ia entalhando, né, com as ferramentas e dali ele criava uma escultura. Também esculpia em pedra-sabão, né, que a maioria das obras dele ele foi com esse material, e também esculpia em mármore. Enfim, sua arte era apresentada em diferentes tipos de materiais, sempre com temas religiosos, por isso que chama arte sacra. Religioso. Foi ficando cada vez mais doente, entrevado e cego.
e foi cuidado pela nora e faleceu na miséria em 1814. Então vejam, gente, é muito interessante a gente conhecer um pouquinho da vida do artista. A gente até se interessa mais pela obra e a gente não, às vezes a gente não imagina que um artista, um pintor, um escultor ou um artista plástico tem uma vida tão assim humilde, uma vida tão trágica, né, que muitos deles tiveram. Então assim, ó, eu gosto muito de conhecer a história, a vida deles, de cada um deles. Então, quando eu vou trabalhar um artista com os alunos, a primeira coisa, trabalhar uma obra, fazer uma releitura, mostrar, a primeira coisa que eu já me preocupo é de o aluno conhecer um pouquinho da vida daquela pessoa. Senão, fica uma coisa distante. Às vezes, a gente até fica entendendo melhor essas obras do que se a gente não entender nada da vida dele, não saber quem foi, o que fez, o que passou. Bom, gente, então assim, ó, nós vamos trabalhar então a arte barroca brasileira e em especial o Aleijadinho. Então aqui, ó, o que eu vou propor para vocês fazer, tirar foto e mandar para mim? Vocês deverão confeccionar uma escultura barroca em uma pedra sabão, dessas de lavar louça, que a gente vai no mercado, a gente compra uma barrinha, tá? Uma barrinha pequena, tem azul, tem branca, tem sabão de coco. Vocês vão escolher uma barra de sabão e vão fazer uma escultura para mandar para mim. Como é que vocês vão trabalhar essa escultura? Vocês vão fazer excesso de detalhe, o mais que vocês puderem, né? Porque a arte barroca, as características dela, ela tinha exagero, ela era exuberante, colorida, cheia de flores, de colunas retorcidas. E o material que vocês vão usar para fazer essa escultura. Vocês podem usar uma faca que vocês têm em casa, uma faquinha sem ponta. Vocês podem usar palito de madeira para fazer furo, para fazer o que vocês quiserem nessa pedra sabão. Espátula e outros objetos que vocês achar conveniente para entalhar esse trabalho. Mas então é simples. A barrinha de sabão, ela é tamanho mais ou menos de um celular, tá? Então vocês podem fazer ela na horizontal, né? Ou na vertical, como vocês acharem melhor. Vocês vão fazer uma escultura, vão criar alguma coisa. No vídeo que eu vou mandar para vocês, lá vai algumas obras do Aleijadinho, os 12 Profetas, que é uma das obras dele mais importante, né? Que ele foi o ícone da escultura. A escultura foi o expoente da arte barroca no Brasil. Então, vocês vão fazer uma escultura numa pedra sabão para mim, tá? Vão desenhar, vão fazer a figura de um santo, de um profeta. Vamos ver o que vai sair. O importante, gente, é vocês fazerem atividade. Não deixe de fazer atividade, tá? Quem não tem acesso aqui na plataforma, na aula aqui remota, vai tudo escritinho no texto e vocês pegam na escola. Então é uma coisa legal, uma coisa interessante. Aí vocês botam a barrinha de sabão em algum lugar, bate a foto e manda aqui no WhatsApp para mim. Certo, gente? Mas, por favor, não atrase e não deixe de fazer atividade, certo? Então, era isso aí que eu tinha para pedir, para mandar para vocês fazer para mim. Morrendo de saudade, não vejo a hora de encontrar cada um com vocês e abraçar e dar aquele beijo gostoso e maravilhoso. Tá certo? Um beijo para todo mundo e fique com Deus.